Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar nossos estudos dos reatores não isotérmicos. Então, no início da nossa aula, nós vamos deduzir o balanço de energia e posteriormente nós vamos estudar um pouquinho sobre reatores adiabáticos. Então, nós temos três tipos principais de reatores, só relembrando vocês. Nós temos os reatores isotérmicos, nos quais a temperatura não varia ao longo do reator, não varia ao longo da reação. Nós temos os reatores não isotérmicos, nos quais a temperatura e a conversão eles variam ao longo do reator, dependendo se a reação ela é isotérmica ou endotérmica. Mas também nós temos os reatores adiabáticos, que são aqueles reatores que ele mantém-se isolados termicamente e não há troca de calor com o meio, não há transferência de calor com as vizinhanças. Então, nosso objetivo vai ser avaliar os efeitos térmicos dos reatores, verificar como que a taxa de reação varia ao longo de um reator PFR, também em função da temperatura e do calor gerado em um CSTR. Então, para ilustrar, vamos começar fazendo uma análise. Por que é tão necessário o balanço de energia? Então, nós vamos só colocar as equações e conversar um pouquinho sobre agora. Suponhamos que vocês têm uma reação, então, de primeira ordem, em fase líquida do tipo A dando B, e ela é conduzida num PFR. A reação ela é isotérmica e opera adiabaticamente, ou seja, então ele não troca calor com as vizinhanças. Como resultado, por ele ser adiabático, o que vai acontecer? A conversão ela vai aumentar ao longo do reator, mas por ser exotérmico, a temperatura também irá aumentar ao longo do reator. Então, o que ele pede? Ele pede para que eu calcule o volume para alcançar 70% de conversão, certo? Então, a primeira coisa que nós sempre fazemos é o quê? São as considerações. Nós vamos considerar primeira ordem, fase líquida, um PFR, reação endotérmica, e um reator adiabático. Nossa, gente, perdoem-me essa letra maravilhosa, só que não. Mas seguimos. Então, a primeira coisa que vocês sempre vão fazer vocês vão começar a equação do balanço molar, lembram? Então, vocês vão escrever o balanço, fazer todas as considerações e vão encontrar a equação do balanço molar com o PFR. Então, vocês vão começar lá por esses três pontinhos, que dV igual menos RA, F de A0. Mas eu sei que o meu RA vai ser uma reação de primeira ordem, então é KCA, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse RA aqui dentro, certo? Vou substituir o RA aqui dentro. Então, vai ficar dx/dv igual K. Aqui é menos RA e aqui é menos RA também. Então, vai ficar menos K C de A sobre F de A0. Mas eu sei que eu tenho a relação entre o F de A0 é igual a C de A0 vezes V0. Então, eu vou substituir esse F de A0 aqui dentro. Então, eu vou ter dx dv igual menos K C de A, tabela estequiométrica, quem é C de A? C de A vai ser C de A0 menos X, então já vou transformar para C de A0. F de A0 vai ser C de A0 vezes V0, C de A0 vezes V0. C de A0 com C de A0 corta, quem vai sobrar? Dx dV igual a menos K, 1 menos X sobre V0, certo? Mas o que acontece? Eu tenho uma reação endotérmica. Então, significa que eu tenho variação de temperatura no meu meio. E vocês lembram? Qual é a equação que descreve a variação da minha velocidade específica do meu K com a temperatura? Lembram? A equação de Arrhenius. Então, o meu K, a minha velocidade específica da reação, ela é constante, mas não é
tão constante assim. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar a equação de Arrhenius. Então, sendo que K é igual a K1 exponencial de E sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T, lindo e maravilhoso. Então, eu vou substituir esse K aqui dentro. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter dx dv é igual a menos K1 exponencial de E sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T, que multiplica 1 menos x vezes V0. Lindo, maravilhoso, tenho a minha equação de projeto do meu reator PFR. Então, aqui vai ser o meu PFR exotérmico. Então, eu tenho, vejam bem, pessoal, eu tenho uma equação só, mas o que acontece? Eu tenho o meu reator maravilhoso. De acordo com o que eu vou prosseguindo no meu reator, eu tenho tanto variação da minha conversão, como variação da minha temperatura, da minha temperatura em função do meu X. Não tem? O que vai acontecer? Eu tenho uma equação só, que é a equação do balanço molar, mas eu tenho tanto o X como o X e o T variando com o V, ou seja, eu tenho duas incógnitas. Duas incógnitas, ou seja, eu não consigo resolver. Então, para isso, além da equação do balanço molar, eu vou precisar de mais uma equação. Por isso que eu vou ter, então, a equação do balanço de energia. Estão vendo? Então, com a equação do balanço molar e a equação do balanço de energia, duas equações e duas incógnitas, porque nós temos conversão e temperatura, ambos variando com o volume. Certo, pessoal? Por isso que a gente vai fazer o quê? Balanço de energia, certo? Balanço de energia. Então, vamos pegar lá um sistema, né? Um volume de controle do nosso sistema. E se ele for um sistema fechado, a gente, né, aplica a primeira lei da termodinâmica. Então, a gente tem que a variação de energia total do sistema ela é igual o fluxo de calor para o sistema menos o trabalho realizado pelo sistema sobre as vizinhanças. Maravilhoso. Para sistemas abertos, como nossos reatores contínuos, né, nosso CSTR, nosso PFR, por exemplo, onde a transferência de calor ela existe, está associada ao escoamento de massa, vamos fazer um balanço geral. Então, vamos fazer um balanço geral. Então, temos aqui o reator. Nós vamos ter taxa de energia transferida para o sistema a partir das vizinhanças, então de lá para cá, em joules por segundo, menos a taxa de trabalho feito pelo sistema sobre as vizinhanças, então menos o trabalho, também em joules por segundo, mais o que está entrando, então a taxa de energia adicionada ao sistema pela massa que escoa para dentro do sistema, né? Então a gente tem o F, né, a vazão molar vezes a energia, menos aquilo que está saindo, que é a taxa de energia que sai do sistema devido ao escoamento para fora do sistema, por isso o out, né, o in para dentro, o out para fora, que depois nós vamos substituir pelos subscritos, né, com o zerinho subscrito vai ser a entrada e sem nada a saída. Igual, todo mundo igual a taxa de acúmulo do sistema dentro do sistema. Então, vai ser D de E sobre dt, também em unidade de joules por segundo. Então, aqui na equação 2, nós temos só o balancinho reescrito aqui novamente. Então, nós temos um balanço bem geral, escrito por um regime transiente, aberto, bem misturado, com N espécies e suas respectivas vazões molares e energias. Mas ainda é um balanço muito bruto, muito fechado, descrito em termos de energia, descrito em termos de trabalho total. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos discutir cada um dos termos desta equação para que ele fique com mais cara
de um balanço de energia para descrever os nossos reatores, todos os nossos tipos de reatores. Então, nós vamos pegar termo por termo, vamos abrir, vamos modificar, vamos estudar cada um dos termos para que a gente chegue num balanço mais detalhado, né, mais específico para nós. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar vai ser o termo do trabalho.